De volta com o papo com Geraldo Rodrigues, aqui pelo portal GR News, pelo canal do YouTube, o GR News Notícias, e você vai interagindo conosco aí. Os canais estão na sua tela, para a gente trocar ideias com os nossos convidados aqui, e você participando também, é claro. Deixa eu cumprimentar aqui o primeiro convidado de hoje, ele que aceitou o nosso convite mais uma vez, que é advogado, é especialista em direito previdenciário, Márcio Campos. Márcio, boa tarde, obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde a todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo aí ao vivo pelo canal do YouTube, né? E obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com você. E é danado, né? A gente falando sobre o INSS, a gente estava até lembrando aqui daquela... um meme, né, praticamente, do YouTube também, que circula aí na internet há muito tempo, de um cidadão que é mais ou menos assim. Quer ver? Deixa eu só... colocar um trechinho aqui para vocês entenderem a situação que o pessoal está reclamando do INSS. Ver se a gente consegue trazer esse áudio dele. É aquela mais ou menos assim, ó, tava ruim, disse que ia melhorar, mas acabou que piorou, e não sei o que, papapá. Então, quer dizer, é mais ou menos essa situação que a gente está vendo hoje do INSS, mas por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente já conversou inúmeras vezes, e antes da pandemia a situação já não era boa, com a pandemia piorou muito. E aí veio essa tecnologia que era para melhorar, mas parece que piorou também, que o pessoal não está dando conta de acessar. Por isso que eu estou fazendo essa analogia com esse vídeo que rola no YouTube aí. Vamos fazer uma retrospectiva, né? O INSS, no final do ano passado, né, de outubro para frente, setembro, outubro do ano passado, já começou aí a ter um gargalo na análise dos benefícios. Porque vários servidores correram para se aposentar antes da reforma da Previdência, e quem já tinha o direito requereu, e o INSS teve uma baixa muito grande do seu efetivo, das pessoas, dos servidores que trabalhavam. Então, como reduziu os servidores e aumentou consequentemente a quantidade de requerimentos, porque o pessoal estava querendo fugir da reforma da Previdência, já aconteceu aí o primeiro gargalo. Então, uma demora de análise de benefícios, que na época estava em torno de 30, 60, 90 dias, passou para 120, 180 dias, e foi aí o primeiro percalço do INSS. Bom, passado isso, nós tivemos aí no início do ano, lá para março, teve a questão do coronavírus, que aí que fechou as agências e complicou de vez a vida do segurado. O segurado ficou sem saber o que fazer, principalmente aqueles segurados que ficaram incapazes, né, que seja temporário ou permanente, precisavam de um auxílio-doença, de um auxílio-acidente, de uma aposentadoria por invalidez, ficou sem ter aonde requerer. E aí começou as ligações pelo 135, congestionou a linha 135. Então tinha hora que você ligava lá e falava assim: você é o número 112, previsão de atendimento para 40 minutos. Você tinha que ficar em 40, 45 quando a ligação não caía. Bom, aí eles criaram esse sistema, que é o aplicativo, né? Você pode acessar tanto pelo computador, pelo site, meuinss.gov.br, ou pelo aplicativo, que é um aplicativo, porque hoje as pessoas fazem quase tudo pelo celular, né? Você consulta extrato de banco, você vê até documento de carro agora você carrega no celular, né? Então criaram esse aplicativo para poder descongestionar o 135 e para dar um sistema de acesso aí para os segurados. E eles vêm aí, desde de março para cá, sempre atualizando, colocando novas informações, novos serviços e tal, mas tem dia que o sistema está indisponível, tem dia que está congestionado, aí tem dia que você não consegue acessar, tem dia que você não consegue juntar um documento. E para gravar, Geraldo, você pega as pessoas aí com mais idade, não vou falar que são todos, mas a grande maioria não tem um contato muito íntimo com a tecnologia, né? Tem um pouco de dificuldade. Então, eles não conseguem ali acessar o sistema. Teve aquele problema da prova de vida, muitos segurados aí deixaram de receber o benefício porque não conseguiram fazer a prova de vida. Agora o INSS disponibilizou fazer a prova de vida em caráter de teste para alguns segurados, alguns aposentados, pelo aplicativo. Então, você vai fazer via facial, ele vai escanear o seu rosto, vai tirar uma foto e vai comprovar que você está vivo perante o INSS para não cortar o seu benefício ou para restabelecer aquele que já foi cortado.
Mas a grande dificuldade que o pessoal tem, Geraldo, é de realmente entender o aplicativo e saber mexer no aplicativo. E eu vejo isso direto lá no escritório. Ontem mesmo chegou uma cliente lá que ela fez o requerimento sozinha e ela recebeu uma mensagem, porque você cadastra um telefone, que ela tinha que cumprir uma exigência, ela não sabia como fazer. Então ela procurou o escritório para a gente ajudá-la a cumprir essa exigência, como é que faz para juntar o documento, como é que o documento tem que ser, como é que tem que tirar essa foto, tem que ser em PDF, tem que ser em JPG, qual que é o tipo de arquivo, como é que faz para juntar. Então eles estão perdidos, eles não sabem como fazer, né? E fora esses canais de comunicação, que é o 135 e o aplicativo, ou o site, você pode também ter acesso ao benefício do INSS contratando um advogado que tem aí o convênio da OAB junto ao INSS e pode fazer o requerimento através do advogado. O advogado, hoje conveniado, ele ficou tipo como um ponto de apoio do INSS. E a gente consegue fazer o peticionamento lá dentro do sistema e fazer o acompanhamento de todo o processo, juntar documento, validar o documento, sem ter a necessidade de ir na agência. Esse aqui é o ponto que você tocou, tecnologia muito bem-vinda e ontem, coincidentemente, conversava aqui com a doutora Marina Casagrande, lá da Cell Clínica, falava da preocupação com a exposição muito grande às telas que nós estamos, até crianças mesmo, já começa desde bebezinho, já tem babá eletrônica ali, tem joguinhos no tablet para entreter, para a mãe fazer alguma coisa, às vezes a mãe hoje está trabalhando dentro de casa também, o pai, por aí afora. Mas as telas vieram para ficar, não tem jeito. Só que essa faixa da turma do INSS, até eu digo que da pandemia, se a gente pode tirar alguma coisa de positivo, foi esse avanço de tecnologia. Não só no avanço que muitas coisas ficaram mais viáveis, como home office, videoconferência, um monte de coisa, o processo acelerou, mas também as pessoas mais idosas. Muitas delas aprenderam a fazer, por exemplo, uma ligação de chamada de vídeo. Por quê? Porque senão não ia ver o netinho. Sim. Não ia conseguir ver o netinho porque não podia levar a criança lá perto da pessoa idosa. Então, eles tiveram que dar um jeito. Mas nem tudo esse pessoal conseguiu assimilar ainda. E quando você precisa do INSS, do aplicativo, se você não tiver ali um certo molejo, um certo traquejo para mexer, um conhecimento mínimo, básico, a pessoa se perde. E é isso que a gente tem ouvido muitos relatos. Hoje tem um grande problema que eu vejo, né? Eu acho que tudo tem os dois lados. Tem o lado positivo e o lado negativo. O lado positivo é isso que você está falando, Geraldo, do avanço da tecnologia, né? Tanto as empresas, o governo, e nós também tivemos que nos adaptar e muitas das vezes aprender a mexer, senão a gente não consegue ter acesso a algumas coisas. Mas o grande problema que eu vejo é realmente essa dificuldade que as pessoas têm de conseguir isso e ter acesso a essas informações, porque o INSS não vai te explicar como é que você vai usar o aplicativo, não vai te ensinar como é que você vai fazer o requerimento. Aí muitas das vezes a pessoa vai tentando fazer e requer o benefício errado, né? Pode ser lesado aí nesse sentido, porque talvez tinha direito à aposentadoria por tempo, pediu por idade e o benefício vem menor, depois tem que entrar com o processo de revisão, né? Talvez vai pedir o benefício por incapacidade e não sabe juntar os documentos corretamente, o benefício é negado. Então tem várias situações. Uma pensão por morte, você não consegue juntar o laudo, tem que cadastrar um monte de coisa, tem várias telas que você tem que ir preenchendo. Por exemplo, na pensão, você tem que colocar o número de matrícula da certidão de óbito, CPF do falecido, os dependentes, CPF dos dependentes e várias coisas. Então, talvez... Se não tiver prática, mistura, né? Até quem tem a habilidade de mexer com a tecnologia, com o celular, com o tablet, com o computador, se não tiver muita atenção e não tiver prática naquilo, faz errado. Faz errado. E assim, esse eu acho que é o grande problema. Então, eu acho que é muito... como eu vou te explicar? Acho que falta mesmo instrução, né? Falta um pouco de passar o conhecimento para as pessoas, para ela ter pelo menos um mínimo de conhecimento viável para poder ter acesso ao benefício, ou analisar um seu CNIS, ou pedir, fazer uma prova de vida e assim por diante. Quer ver? Vamos tentar mostrar na tela, Márcio, ver se a gente consegue.
olha lá, na tela lá, Márcio, vamos ver se pelo site do meu INSS, Sim. essa aí é o de entrada, né? Essa é a tela inicial. Tela inicial, Isso. pra gente, olha pra você ver, dá pra gente ir tendo uma ideia. Aí a pessoa vai cadastrar uma senha e vai se inscrever no INSS. Isso. Se a pessoa já tiver cadastro, ela vai entrar direto naquele botãozinho entrar, né? E aí ela vai colocar o CPF e a senha. Se ela não tiver, ela vai cadastrar, né? Aí ela vai entrar em cadastrar a senha e vai criar a sua senha. Então vai preencher um formulário. Vamos ver o formulário de cadastrar a senha aí, porque a pessoa vai tendo uma ideia do que vai aparecer. Já começa com o CPF. Primeira coisa é informar o CPF, aí você vai passando, vai pedir para gerar uma senha, você vai criar uma senha que tem que ter letras maiúsculas e minúsculas e caracteres, né? Além de letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres. Seria interessante a pessoa até já escrever essa senha antes de começar a fazer, para não ter que ficar pensando na hora. E aí ela vai clicando em avançar, e aí ela vai começar a ter que responder algumas perguntas. Vai perguntar tipo assim: você trabalhou na empresa tal? Qual foi o seu último ano de contrato de carteira assinada? Seu último salário foi de tanto a tanto, ou de tanto a tanto? Você vai clicando nas opções. E se você responder alguma errado, vai te bloquear e você só consegue tentar de novo depois de 24 horas. Então é importante responder as perguntas com bastante calma, pegar a carteira de trabalho e conferindo, porque a cabeça da gente é falha, né, Geraldo? Sim. Então pegar a carteira de trabalho, né? E conferindo ali junto para não ter esse tipo de erro. Se for uma pessoa que estiver se aposentando, ela não vai lembrar de quanto tempo ela trabalhou na empresa, a primeira empresa dela há 30 anos atrás, se ela tiver trocado de várias empresas. Com certeza. E aí você respondendo essas perguntas, você vai entrar dentro do sistema e ali você vai ter acesso a várias informações. Não sei se vocês vão conseguir entrar, porque tem que cadastrar a senha. Não, ali não vai conseguir, porque aí você tem que colocar um CPF, tem que... Eu vou entrar no meu celular aqui, sem mostrar meu CPF, sem colocar minha senha, né? Mas enquanto você vai ajeitando, vamos mostrar a tela inicial de novo aí do meu INSS, para que a pessoa possa ver, voltar na tela inicial. Olha lá, abaixo tem vários serviços, olha lá, serviços sem senha, lá, alguns serviços sem senha. Sim, não precisa de senha, vamos rolar um pouco a página aí, para a gente ver o que tem mais abaixo aí, olha lá. Tem agendamentos e solicitações, agendar perícia, emitir guia de pagamento. Sim. Tem também a comunicação de acidente de trabalho, calendário de pagamento, como encontrar uma agência do INSS, verificar a autenticidade de documentos e tem outras opções também. Isso. E aí, Geraldo, eu abri aqui no meu celular, eu entrei dentro do meu INSS, meu particular, tá? E vou te mostrar como é que é a tela inicial. Não sei se vai dar para dar um zoom aí. Tá na tela lá. Tá na tela, né? Então aqui você vai ter agendamento, solicitações, pedir aposentadoria, simular aposentadoria, cumprimento de exigência, extrato de imposto de renda, extrato de pagamento, extrato de contribuição. Então tem agendar perícia, pedir benefício assistencial, entre outros. Vou fazer um aqui só para as pessoas terem uma noção melhor como é que funciona. Qual que é a maior dificuldade hoje? As pessoas que estão doentes têm ali um atestado médico, mas não conseguem ter acesso ao benefício. Ou porque juntou um laudo em vez de juntar o atestado, porque como não está tendo perícia, Geraldo, o INSS está fazendo a antecipação do pagamento do auxílio doença. Para isso, você tem que juntar a identidade CPF da pessoa, né, do requerente, e um atestado médico. Esse atestado tem que constar lá o nome da pessoa, a doença, a CID, o período de afastamento, o nome do médico, carimbo e assinatura. Se não tiver isso tudo, o INSS não valida e vai indeferir o benefício. E como é que eu faço para juntar isso? Eu escuto direto lá no escritório. Você vai vir em novo requerimento, vai aparecer essa tela aqui. Você vai procurar aqui, benefício por incapacidade. E vou colocar aqui, auxílio doença com documento médico. Vai pedir para eu atualizar meu cadastro, validar, eu não vou mostrar na tela, porque tem meus dados pessoais. E vai chegar nessa tela aqui, onde aparece o telefone, e-mail, meu nome. E embaixo está aqui, ó, documento de identificação e atestado médico. Então você vai clicar nesse maisinho
E você já vai ter que tirar, tem que ter tirado as fotos antes, tá, Geraldo? Você pode tirar a foto com o próprio celular, de preferência numa mesa branca, né? Para não pegar detalhe. Imagina tirando com mesa suja, cheia de coisa. Então, centraliza bem a foto do documento, do atestado. E aí você vai juntar o seu documento de identificação e o seu atestado, vai mandar avançar. E aí você vai escolher a agência aonde você quer que o seu benefício esteja vinculado. O banco que você quer receber pagamento, geralmente o INSS dá a opção de 2 bancos. E aí você conclui e vai gerar um número de protocolo. Quando você voltar lá para a tela inicial em agendamentos, requerimentos, já vai aparecer lá o seu benefício, né, o seu protocolo do requerimento já em análise. Quando ele aparecer concluído, é porque já tem a decisão, que sim ou que não. Aí você vai ter as informações ali. Agora, antes a gente seguir aí com o aplicativo Meu INSS e também com o site, essa é uma situação também que eu fico pensando como que será definida futuramente. Por quê? Como você disse, está tendo uma antecipação aí, você envia o documento, sem perícia. Sem perícia. E depois, é o valor de quanto? Só um salário mínimo. Tá. Aí digamos que a pessoa tem direito a 3 salários mínimos. Sim. Depois digamos que ela recebeu 6 meses. Depois ela vai receber mais 12 salários mínimos de complemento. É um ponto que é uma dúvida que eu tenho. E a outra, vamos para o outro lado. Chegou no perito, o perito falou, não, você não fazia jus a receber durante 6 meses aqui, ou 3 meses, ou 2 meses, o tempo que for, a esse um salário por mês. Vamos supor que recebeu 3 parcelas. Esse segurado vai ter que devolver esse dinheiro para o governo? Não. São situações que é bom deixar muito claro para o segurado. Essa antecipação de pagamento não terá que ser devolvido. Até porque você está calçado ali com um documento médico. Você não... E se não teve a perícia, não foi culpa do segurado? Não foi culpa do segurado. Agora, isso aí você chegou num ponto, Geraldo, que eu já até levantei isso algumas vezes. A pessoa talvez está incapaz ali por 90 dias, 60 dias. E ela tinha direito a um benefício de R$3.000, recebeu só R$1.000. Então ela ficou doente, ela teve uma diminuição no seu recebimento, no seu pagamento. Ela tem as dívidas dela, os compromissos, as despesas mensais. Ela vai ter uma redução abrupta aí da sua renda, porque ela não vai estar trabalhando, vai depender exclusivamente, muitas das vezes, né, do benefício previdenciário. E aí a vida dela vai virando uma bola de neve. Isso quando não é negado. Talvez juntou um documento errado, em vez de juntar um atestado, juntou um relatório médico, e o benefício vai ser negado. E aí, Geraldo, a pessoa voltou a trabalhar, já está capaz novamente, depois de 6 meses, não sei quanto tempo vai demorar para chamar para a perícia, volta, a pessoa realmente já não está mais incapaz. Como é que o perito vai averiguar se essa pessoa estava ou não incapaz? Ela apresentou um atestado, o atestado comprovava que ela estava incapaz. Aí tem que se ver a índole do médico, esse monte de coisa e tal. Eles vão querer questionar algumas coisas. Esse atestado é falsificado. Vai ter que provar que é falsificado. Que foi um atestado fake, vamos dizer assim. Então eu acho que vai ter muitos problemas aí futuramente quando começar a fazer essas perícias. E pode receber, se tiver direito, vai receber o que for a mais o salário mínimo? É o que foi dito. E o correto que seja pago. Agora, se não for pago ou o INSS questionar alguma coisa, aí esse segurado não vai ter outra saída, vai ter que procurar um advogado e ajuizar uma ação contra o INSS. Porque é para facilitar, a gente entende, igual você falou, são muitos serviços hoje que são digitais, Minas está digitalizando tudo, só algumas coisas que você não entende. Por exemplo, o CRLV do seu carro, da sua moto, você pode imprimir na sua casa, com sua tinta, com seu papel, tudo direitinho, mas você vai ter que pagar a taxa de licenciamento do mesmo jeito. Vai. Entendeu? Uhum. Então, não, mas isso não é só pelo papel moeda que imprime, é porque tem outros custos também, e não sei mais o que, mas só que reduziu bastante, não tem o papel moeda, não vai ter mais o envio pelo correio, tem uma série de despesas, mas vai continuar cobrando a taxa. Não, você não precisa nem imprimir, você pode ter ele no aplicativo no seu telefone. Mas uma orientação que o governo de Minas está dando agora é para imprimir, um exemplo que eu estou dando. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, digitalizou tudo, mas só que muitas pessoas ainda precisam se adaptar melhor a isso. E isso está acontecendo, e talvez a pandemia vai forçar que as pessoas aprendam até com mais rapidez, até, entre aspas, forçadas, porque senão elas vão ficar sem os documentos, sem os benefícios que ela precisar. É o caso que você falou aí da prova de vida.
Mas só que não é simplesmente você tirar uma foto, ó, sou eu aqui, toma uma foto aí e eu tô viva. Eu tô vivo, a pessoa dizer assim. Parece que tem os parâmetros, tem os ângulos certos, uma série de coisas. E se a pessoa não fizer direitinho, bate lá, volta. Volta e vai cancelar o benefício. E aí, quando ela mandou, pensou que tá tudo certo, o que vai acontecer? Ela chegar lá no banco no mês seguinte para receber, tá bloqueado. Então, quer dizer, são coisas que se não for uma campanha muito bem feita, muito bem instruída, a pessoa não vai dar conta de fazer, não. Muitas, né? Não estou dizendo todas, não. E tem outras situações, Geraldo, por exemplo, quando eu como advogado, quando eu vou requerer qualquer tipo de benefício, a primeira coisa que a gente faz é uma análise da documentação, faz um cálculo e vê qual que é a possibilidade daquela pessoa se aposentar, que seja na data do cálculo, mais uma data mais futura. A gente passa as opções, porque hoje nós temos aí 6 regras de transição. Então, se a pessoa não cumpriu os requisitos de aposentadoria lá em 12 de novembro de 2019, foi quando a reforma entrou em vigor, ela automaticamente já entra em uma dessas regras de transição. Então tem que ser analisada aí, regra por regra, porque cada uma tem um cálculo diferente de benefício, para saber qual que é o melhor que se encaixa para a pessoa. Quando ela faz o requerimento sozinha pelo aplicativo, talvez ela tinha direito aí a um tempo especial, ou a averbação de um tempo rural, ou o CNIS dela está errado, talvez não consta todas as remunerações, ou não consta algum vínculo que consta na carteira e não consta no CNIS, mas o tempo dela já dá para ela aposentar, ela clica lá e aposenta, e ela não analisa essa situação. Talvez ela tinha direito de ter um benefício um pouco maior, porque o tempo dela era maior, talvez ela, por causa desse tempo que não foi inserido no CNIS, ela poderia se aposentar naquela regra, na regra de pontos, e aposentar com 100%, da média. Então são várias situações. Então eu sempre aconselho as pessoas que você não é obrigado a contratar um profissional para poder fazer o seu pedido de aposentadoria, mas que pague, se procure um profissional aí, pague uma consulta, pague para fazer um cálculo, para você requerer a coisa mais consciente. Ah não, esse aqui é o melhor para mim, é esse aqui que eu vou pedir. Porque depois que você se aposentou e foi lá e sacou, acabou. Você não tem mais o que discutir. Aí você já configurou ali que está sacramentado o processo. Exatamente. Você concordou com aquilo ali. Concordou com aquilo. Entre aspas, né? Você falou dessa questão de consultar um profissional especialista e eu vou falar aqui de uma situação que eu conheço. Só para quem está nos vendo agora ou vai ver futuramente ter uma ideia. Eu sei de um caso de um cidadão que, vou pegar aqui um número fictício, o salário dele era R$3.000. E aí o INSS, no mês de novembro, exemplo, de um determinado ano, mandou uma carta para ele que ele já estava aposentado, que ele já podia aposentar e tal, mas ele ia aplicar o fator previdenciário, ele ia perder 30%. 3 mil, arredondar aí... R$2.000. Por aí, ele ia receber. Aí ele olhou aquela carta, pensou, falou, não, peraí. Aí ele consultou um advogado, especialista em direito previdenciário. O advogado falou, não, seu tempo você já tem. Agora, a sua aposentadoria vai ser especial, você vai receber total, valor total. Agora, você vai ter que esperar até janeiro. Você vai ter que esperar mais 3 meses. Se você esperar mais 3 meses, você vai receber o que você recebe hoje, 3 mil. E foi o que ele fez. Esperou até o ano seguinte, o início do ano seguinte, mais 2 meses ali. Aposentou, em vez de receber 2 mil, aposentou 2 meses depois, recebendo 3. Aí a importância da orientação. Sim, isso acontece muito, viu, Geraldo? Acontece muito. Muitas das vezes a pessoa fala, eu não vou gastar com advogado, eu não vou pagar uma consulta, porque eu já tenho direito a aposentar. Ok, você já tem o direito de se aposentar, mas talvez você poderia se aposentar melhor, que é o caso que você acabou de explicar, Geraldo. E aí o profissional, ele vai te orientar nesse sentido. Olha, se você quiser se aposentar hoje, você já pode. Mas se você esperar 1 mês, 2 meses, 15 dias, 6 meses, você vai aposentar com tanto. Ou, por exemplo, até a reforma acabou com a conversão de tempo especial, que é tempo insalubre incomum. Mas quem trabalhou e esteve exposto até na data da reforma, até dia 12, ainda pode converter. Então talvez, e aqui na nossa região é muito comum, as pessoas terem trabalhado em fábricas de tecido. Então, talvez a pessoa trabalhou lá nos anos 80, 90 na fábrica de tecido, trabalhou 1 ano, 5 anos, 10 anos, e lá estava exposto a ruídos altíssimos. E não procura uma PPP, não foi orientado a isso, a procurar
esse laudo que comprova, não juntou isso no processo administrativo e se aposentou ali por tempo com a aplicação do fator. Ele pode pedir uma revisão? Pode, né? Só que poderia ter evitado isso tudo se tivesse procurado um profissional e ter a orientação de um profissional. Esse aqui é o ponto, porque é o que você falou, às vezes a pessoa entusiasma, não, estou cansado, vou aposentar agora mesmo. Mas nesse caso em específico, eu peguei um fictício de 3 mil, menos 30%, vou colocar R$900. Se você multiplica R$900 por 12, que seria num ano, R$10.800 é o que ele deixaria de perder. Primeiro, ele já ia ter dificuldade, que a renda dele de 3 mil ia cair para 2.100. Primeiro ponto. Agora não, se ele esperou mais 2 meses, 3 meses, o que foi necessário ali, ele manteve o padrão de vida dele e manteve a mesma renda. Então é por isso que é importante. Você costuma dizer uma coisa também, Márcio, e outras vezes nós já conversamos, você fala que eu acho que é importante, que cabe aqui também nisso que nós estamos falando, exatamente nesse momento. É a questão de prever. Porque de repente a pessoa ainda está bem, está trabalhando, ainda pode aposentar e continuar trabalhando, ela fica com a renda mensal que ela já tem, mais o que vai cair do benefício. Mas até certo ponto. Depois de certo ponto, ela não vai querer ou não vai ter condições mais de trabalhar, ela vai ter que viver com aquela renda do benefício. Tem que ver se vai ser suficiente. É o prever, que você gosta de dizer, é o do nome previdência. Isso, você tem que ser prevenido, né, Geraldo? O próprio nome já disse. E igual eu costumo falar, foi bem lembrado, é que no primeiro momento, talvez a aposentadoria ali vai ser um complemento de renda. A pessoa está na ativa, está trabalhando e conseguiu sua aposentadoria ali. Mas aí ele se aposentou precocemente, poderia ter esperado um pouco mais, já que ele tinha a intenção de continuar trabalhando. E vai chegar um certo momento, por iniciativa dele ou por algum caso, algum infortúnio da vida da gente, a gente está sujeito a isso, ele vai ter que parar de trabalhar e vai ter que viver só da aposentadoria. Aí ele tem que fazer a pergunta, eu vou conseguir viver com isso? Isso vai suprir as necessidades, as minhas necessidades da minha família? Então tem que se pensar bastante, porque é uma decisão muito importante. E lá no escritório a gente sempre orienta as pessoas nesse sentido. Fala assim, você tem direito a isso hoje, mas se você esperar tanto tempo, você vai ter direito a tanto. Mas é uma decisão que cabe a você. E eu sempre falo isso com meus clientes. E muitos decidem aposentar agora e outros decidem esperar um pouco mais. Cada um sabe da sua necessidade e da sua possibilidade. Mas é importantíssimo, Geraldo, um planejamento previdenciário nesse momento agora de reforma de previdência, de pós-reforma, é importantíssimo. Tive um caso no escritório muito interessante. Como foi mudada a regra de cálculo, e agora é uma média de 100% de todo o período, a gente chama de PBC, período básico de cálculo, de julho de 94 até a data da aposentadoria. Esse cliente, ele sempre contribuiu sobre valores bem altos, E se ele fosse aposentar hoje, ele ia se aposentar aproximadamente com quase R$4.000. Aí ele virou para mim e falou assim, Márcio, eu tô desempregado, tô fazendo bico e tal, e eu queria continuar contribuindo para eu não perder a qualidade de segurado e não ter problema futuro, Você faz uma projeção para mim? Eu falei, faço. Eu só quero continuar contribuindo aí com a média de 2 salários mínimos para ver se eu consigo manter essa média lá no futuro, que eu já tinha calculado para ele. Aí eu mostrei para ele que se ele continuar contribuindo a partir de agora para frente, eu acho que faltam 8 anos para ele completar os 65. Em vez de ele aposentar com quase 4 mil, vai cair para R$2.500. Mas por que isso? Porque ele vai contribuir com um valor menor do que ele vinha contribuindo, e isso vai puxar a média dele para baixo. Aí eu virei para você, se você quiser parar de contribuir hoje e pagar uma vez por ano só para você não perder a qualidade de segurado, é melhor para você, porque você vai aposentar com um valor maior. Então, cada caso é um caso, e aí está a grande importância de você sempre consultar um especialista. Nesse caso, ele deixou de pagar um valor, a não ser que ele volte a ter carteira assinada, aí é um outro caso, mas ele deixou de ter um gasto mensal ali de R$400, que é 20% sobre 2.000 e poucos reais, 400 e poucos reais mensais, e ainda diminuiu o valor do benefício dele, sendo que agora ele paga uma vez por ano e vai se aposentar com um valor bem maior. É por isso que eu estou falando da importância de você conversar com quem entende do assunto e que tem que estar no dia a dia ali.
Eu estou conversando com o advogado Márcio Campos, especialista em direito previdenciário, falando para você sobre as coisas do INSS. Está aí na tela os canais 999150644, canal GR News Notícias também à sua disposição. Você pode interagir conosco aí que a gente vai trocando ideias, viu? E inscreva-se no canal, no GR News Notícias também, deixa aí o seu like, seu joinha, o comentário, fique à vontade aí, a gente vai registrando tudo aqui para você. Agora, Márcio, a gente está vendo que tem pessoas que estão em muita dificuldade. Uns já estavam antes, mas a pandemia veio, muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu renda, muita gente se acidentou nesse período. Sim. Porque um erro que as pessoas cometem, tem gente, eu pós-pandemia. Pandemia não acabou não, gente. Nós estamos em plena pandemia ainda. Esse é o ponto. Segundo ponto, que as pessoas às vezes esquecem. Não, a saúde agora só atende Covid. Não, as pessoas continuam tendo infarto, infelizmente, continuam tendo outros problemas aí que precisam de uma cirurgia de emergência ou de urgência, precisam continuar controlando diabetes, controlando colesterol e por aí afora. As outras doenças continuam do mesmo jeito. Então, essa que é a situação. Você tem recebido lá no escritório pessoas que chegam lá, vou usar a palavra certa mesmo, no desespero, olha, eu preciso de receber, eu não consigo junto ao INSS, eu estou afastado, eu estou parado, eu não tenho renda, eu tenho que sustentar minha família. Esse tipo de situação ocorre? Geraldo, e acontece muito. Eu já tive situações no escritório que clientes de chorar na minha frente. Você vê um homem lá de quase 2 metros de altura, forte, não consegue emprego, está incapaz, está doente, o INSS falou que está capaz, né? Nós até ganhamos aposentadoria por invalidez para esse cliente. E você vê um cara desesperado na sua frente, porque ele era arrimo de família, filhos pequenos para cuidar, e de uma hora para outra ficou sem nenhum tipo de renda, porque o INSS fala que ele não está incapaz, a empresa fala que ele não tem condições de trabalhar, o INSS fala que ele tem condições de trabalhar, e ele não consegue trabalhar. Então fica naquele ping-pong, né? O INSS joga para a empresa joga para o INSS e a pessoa está ali, amíngua. E isso acontece muito, Geraldo, né? Mais em questão de benefício por incapacidade e benefício assistencial. E a questão da imprevisibilidade, você não sabe quando vai atender, né? Eu vi, por exemplo, as agências anunciaram para reabrir no dia 14, e aí eu vi uma matéria no dia 15 à noite, inclusive para a gente aqui em Parintins foi feriado, vi uma matéria no dia 15 à noite entrevistando um cidadão na TV, não me lembro qual TV mais, mas ele falou, olha, eu estou esperando tanto tempo por essa perícia, estava agendado para hoje, eu chego aqui e não tem médico. Agora eu estou desesperado, eu não sei para quando eles vão agendar novamente, como é que vai ser a minha vida, que já está muito difícil. Então, quer dizer, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque tem gente que está levando tranquilo, às vezes pede a ajuda de alguém aqui, um outro ali, e vai levando um empréstimo e tal, vai dando jeito. Mas tem pessoas que não conseguem nem isso. Então, o que tinha para recorrer é o INSS, mas com portas fechadas, ou sem todos os serviços em funcionamento, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu tenho relatos nesse sentido. Mas, de repente, a gente ouve uma coisa aqui e não chega no escritório, por isso que eu te perguntei. Não, acontece todo dia, Geraldo. Todo dia tem um caso, todo dia aparece alguém, e em gente de extrema necessidade. Já aconteceu da gente entrar em contato até com associações para poder ajudar a pessoa com cesta básica, pagar uma água, pagar uma luz, porque a pessoa realmente está em extrema necessidade. Por exemplo, no dia 20, no início de março, vamos colocar a data não, no início de março já saiu a sentença que podia, para reduzir a fila, o INSS podia contratar militares da reserva e servidores que se aposentaram no INSS para poder reduzir a fila. Só que 10 dias depois, fechou tudo. Fechou tudo. Você pensa que agora, depois dessa pandemia, o governo está falando que não vai ter verba, não vai ter verba, não vai ter verba. Você entende que essas pessoas serão chamadas agora? Ou já estão sendo chamadas? Você tem alguma notícia nesse sentido, com a agência reabrindo? Não tenho notícia e acredito que não vão chamar. O governo teve um gasto gigantesco aí, pagando esses auxílios emergenciais. Então, eu não sei nem de onde que eles estão tirando dinheiro. Já não sabe. Tem alguns empréstimos, está reduzindo despesas de um ministério, de outro e vai levando. O governo mandou imprimir dinheiro, né? Agora tem a nota de R$200, foi uma jogada dele para injetar dinheiro no... O Lobo Guará.
Então, não sei, Geraldo, mas acredito que que vão chamar essas pessoas, não. E a tendência, que eu acho, é ter uma redução de agências. Acredito que existe algumas agências, né, de interior, cidades bem menores, que vão ser fechadas e vão encaminhar para uma agência em uma cidade, um polo um pouco maior. Aqui mesmo já teve redução de serviço, né? Já Por teve. exemplo, muita coisa você resolvia aqui, agora tem que ir para Divinópolis, né? Não, e outra, você nem vai para Divinópolis, porque hoje nós temos nós não, né? Quando eu falo nós, porque eu já estou tão acostumado a mexer com o INSS todo dia que eu falo que é até meu, mas não é. O INSS hoje tem um sistema que chama JET. Então, quando você faz a distribuição, por exemplo, eu como advogado fiz o meu requerimento através do meu sistema. Aí, esse requerimento meu, ele cai numa nuvem, que chama JET, que é gerenciamento, não sei o que lá, de tarefas. E aí, essa tarefa, esse processo fica ali na nuvem até que algum servidor busque essa tarefa para poder resolver. Então, os processos hoje, eles não sabem aonde vão cair, em qual agência e qual servidor que vai analisar. Eu posso entrar com um processo aqui em Pará de Minas, eu escolho a agência só para questão de regionalização, de pagamento. Então, eu seleciono a agência de Pará de Minas, só que meu processo pode ser analisado lá em Manaus, lá em Brasília, lá no Rio Grande do Sul, eu não sei para onde que vai. Né? Então, tá assim. Então, muitas das coisas a gente resolvia diretamente na agência, acabou. Não temos mais esse canal de comunicação. Aí antes facilitava, né? Porque você estava acostumado com a equipe aqui do INSS, a equipe acostumada com os advogados que trabalham lá também. Era mais fácil você chegar para saber como é que estava o andamento do processo, né? E hoje lá no escritório, Gerardo, eu já conversei até com outros advogados, colegas aí, que estão passando pelo mesmo problema, a mesma dificuldade. Nós ganhamos alguns processos na justiça e até mesmo na via administrativa, já teve decisão em última instância lá da CAGEM no processo administrativo, ou já teve uma decisão da justiça, ou que seja de primeira instância, ou que seja de última instância, e até hoje o INSS não implementou os benefícios. A pessoa já está aposentada, já tem o direito a receber o benefício, o INSS simplesmente não cumpre a decisão. E aí você liga, você faz denúncia, você manda e-mail, e só fala assim, está na fila nacional, está na fila nacional. A única resposta que eles dão é essa, está na fila nacional. Nós entramos com, eu não sei a quantidade certa, mas foram mais de 30 mandados de segurança contra o INSS na Justiça Federal de Divinópolis para tentar resolver isso. O próprio juiz fala que não tem como obrigar o INSS a fazer porque está na fila nacional. Então a gente fica aí com braços e mãos e pernas e tudo amarrado porque não sabe o que fazer. Não tem. E por outro lado, o seu cliente acha que o advogado que não está andando com o processo dele. Que a culpa é da gente, infelizmente. Eu estou falando do seu caso, seu cliente, mas é de todos os outros que militam na área, né? E acontece a mesma coisa na justiça comum também. Acontece. E é muito comum, por exemplo, chega um cliente no escritório, já deu uma entrada com outro advogado e vai lá porque o advogado está me enrolando, está demorando. Mas não é culpa do advogado, a gente sabe disso. E a gente orienta o cliente e fala assim, olha, deixa eu te falar, não é culpa do seu advogado. Os processos realmente estão demorando, não há o que fazer. E na questão do benefício por incapacidade, Geraldo, é uma outra, entra cruz e caldeirinha que fala, né? Porque o INSS não está fazendo perícia. E na justiça também, agora que voltou a fazer perícia, mas está muito devagar, e está fazendo as perícias lá do início do ano ou do final do ano passado. Então, mesmo que o INSS negou, entramos na justiça para conseguir um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, que seja, já não sabe nem quando, já nem pode garantir isso para o cliente, eu não sei quanto tempo vai demorar o seu processo. E outra, depende de perícia, que ele vai passar por um perito do juiz, um médico especialista que o juiz vai nomear, que não pode ser perito do INSS nem médico da parte. Então, a gente também não sabe, a gente entra com o processo e o processo fica lá aguardando fazer perícia. É um negócio difícil, você falou da justiça tá voltando aos poucos, e inclusive em muitas cidades de Minas voltou o funcionamento da justiça presencial, o TJMG decidiu isso. E Pará de Minas não estava na lista. Aí a equipe aqui do portal GR News fez contato com a assessoria de imprensa do TJMG para saber por quê, até porque aqui já liberou geral, né? Shows, etc., eventos, está tudo liberado. E aí o que foi a resposta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Eles disseram claramente, olha, Pará de Minas, e citou outras aqui do Centro-Oeste, não está aberto devido à infecção do coronavírus estar em crescimento.
está em franco crescimento, ou seja, resumindo, a matéria está no portal GR News, quem quiser acessa lá, tem os detalhes da nota enviada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas o que acontece? Em síntese é isso, olha, tá crescendo, aí tá perigoso, não vamos expor nossos servidores aí não, vamos esperar mais. Então, quer dizer, quanto mais esperar, mais processo acumula. Tá complicado. Os processos eletrônicos estão tramitando, muito devagar, mas estão tramitando, e os físicos estão todos suspensos. Nós tivemos várias decisões contra o INSS para implementar benefício, que nós já ganhamos a tutela, o juiz já deu a sentença favorável ao nosso cliente e até hoje não está recebendo, porque os prazos estão suspensos e o INSS não precisa de cumprir ainda. Nesse caso, voltando ao meu INSS aí, que é o ponto que eu acho que... Qual que é a orientação que você dá para as pessoas? Porque, como a gente disse, essa interação com as telas da agora para frente, para os serviços públicos, vai ser cada vez mais intensa. É a pessoa tentar resolver, se ela tiver dúvida ou ver que ela pode fazer algo errado, que possa, como você falou, deixa de colocar uma data certa, um documento certo, procurar ajuda, procurar orientação? Você pode primeiro tentar a ajuda da própria casa, né? Talvez Sim. o seu neto ali que já tem mais costume, né? Os meninos de hoje já nascem com o celular na mão, né, Geraldo? Então você pega aí uma pessoa que tem mais noção de informática, que sabe tem mais afinidade, intimidade com esse tipo de aplicativo. Então, agora, se não tiver ninguém, procure um especialista, procure um advogado, peça orientação. Não faça nada sem orientação, porque senão você pode fazer uma coisa errada e você mesmo vai se prejudicar. E para depois consertar o erro, talvez nem dá para consertar. Algumas vezes dá e outras vezes não. E esse é o ponto, né? E como você falou, depois que você recebeu o primeiro ali... Já era. Aí já era. Você pode entrar com pedido de revisão, mas nem sempre tem direito à revisão. Eu tenho uma informação até da Ramona Ribeiro, que é repórter do portal GR News, esteve hoje na agência do INSS aqui em Pará de Minas. Ela dizia que antes da gente começar a conversa, que ela conversou com a gerência lá e a gerência disse que estão agendando 12 pessoas por dia aqui. Mas a gerente, ela está assim meio que... E tem 2 peritos também para atender. Mas ela disse que está assim meio sem saber o porquê que as pessoas não estão querendo agendar. Mas eu sei responder essa pergunta. Então, por favor. Primeiro falou que tinha aberto as agências para poder cumprimento de exigência e fazer perícia social e restabelecimento. Não é restabelecimento não, esqueci o nome, depois eu vou voltar e eu te falo. São 3 ou 4... Reagendamento. Não, quando a pessoa fica incapaz, depois vai voltar, reabilitação. Então é para cumprimento de exigência, onde você tem que entregar um documento físico, perícia médica, perícia social e reabilitação profissional. Então, só nessas 4 situações. Fora isso, não adianta ir no INSS que eles não vão te atender. E outra, só com agendamento. Bom, aí depois sai a matéria, os jornais falando que os peritos falando que não vão trabalhar. As pessoas vão agendar perícia, Geraldo, sabendo que os peritos não querem trabalhar e não vão trabalhar? Não vão. E essa informação que tem 2 peritos aqui na agência de Padrinhos trabalhando não foi divulgada. Está sendo divulgada agora para você ao vivo e pela reportagem do GR News. Então, assim, as pessoas não estavam sabendo que tinha 2 peritos trabalhando. As pessoas estavam sabendo que os peritos falaram que não ia voltar a trabalhar. Essa foi a informação divulgada na mídia. E ninguém divulgou que já tem perito trabalhando, voltando a fazer perícia. E essa matéria, gente, logo mais, daqui a pouco você já vai ver ela aí no portal GR News, na íntegra aí, com os detalhes todos que você precisa saber. Pode acessar mais tarde um pouco aí, que está sendo produzida já essa matéria. Já vai ser publicada aí para que você tenha os dados todos aí que eu só sintetizei e resumi. Agora, de qualquer forma, é difícil, né? Porque vai entrar numa fila também, né? E a fila já não era pequena. Com meses sem atendimento, ela deve ter ganhado proporções quilométricas, né? Então, vai entrar naquilo que você falou. Mesmo que faz uma denúncia, não vai adiantar, você está na fila, tem que aguardar a sua vez. E o cliente, o segurado, Geraldo, ele quer saber o dia que ele vai pôr o dinheiro no bolso. Ele não quer saber de pandemia, não quer saber se o INSS está aberto. Apesar do arroz a R$40, ele precisa comprar ele. Precisa comprar ele, quer saber do dinheiro no bolso dele. Né? E essa situação está complicada, porque não está tendo para onde correr, sabe, Geraldo? Essa é a grande questão, não está tendo para onde correr. Nem nós, como advogados, a gente não consegue esse acesso que a gente tinha quando a agência estava funcionando.
Porque quando a gente resolvia as coisas na agência, eu podia chegar lá e falar assim, olha, eu tô com esse processo parado aqui, ó, há tantos dias ou há tantos meses, e aí eles falaram, não, vou resolver para você rapidinho, eles davam uma decisão. Mas agora não. Eu tenho requerimentos lá que vai fazer aniversário de 1 ano já, que está em análise, requerimento de aposentadoria. Já fiz denúncia, já entrei com mandado de segurança e nada resolve. E é complicado. Agora, Márcio, uma outra pergunta para a gente tratar aqui também, que eu acho que é importante. E continua muitas dúvidas da questão rural. Apesar de já ter dito, com a reforma não mudou nada, ficou do mesmo jeito. Tem muitas pessoas que continuam na dúvida, tem muita gente que entende que pagando o sindicato da classe dela lá está resolvido o problema, ela vai se aposentar. As pessoas chegam com essas dúvidas lá, porque aqui chega ainda esse tipo de dúvida, apesar de todos os esclarecimentos que já foram colocados. Todo dia. Ainda está faltando essa informação ainda? Falta. As pessoas ainda são pouco informadas a esse respeito, principalmente o rural. O trabalhador rural não teve alteração na aposentadoria dele, né? Ele ficou fora da reforma e os critérios são os mesmos até hoje. O homem aposenta com 60 anos, a mulher com 55, desde que comprove ou que tenha recolhido no mínimo 15 anos. E esteja trabalhando na roça também na época do requerimento, porque se você tiver trabalhado há mais tempo e depois estiver no urbano, você não vai se aposentar como rural, você vai se aposentar como urbano, aí sua idade já vai para 65 e vai para 62 para a mulher. Então, Geraldo, as pessoas ainda não têm essa consciência que ela precisa de pagar o INSS, ou que se não pagar, que tenha documentos para comprovar o seu trabalho rural como segurado especial. O que é o segurado especial? É aquela pessoa que trabalha ali na pequena propriedade e vive daquilo. Trabalha para subsistência, geralmente com a sua família, os membros da sua família. Costuma muito de ser um terreno que era do vô, o vô faleceu, foi dividido para os filhos, e aí os netos hoje estão trabalhando também. Né? Costuma o terreno arrendado, talvez a pessoa arrenda um terreno, trabalha como meieiro, todos esses podem ser enquadrados como segurado especial. Então, e o segurado especial é o único que consegue se aposentar sem ter que contribuir efetivamente, desde que comprove a atividade. Foi bom você tocar nesse assunto, Geraldo. Tem uma notícia boa. Vamos lá. Uma notícia boa nós estamos precisando. O STF, ele estava para julgar o tema 1007, que era um tema do STJ, que subiu para o STF através do recurso do INSS. O que trata esse tema? A questão de averbação de tempo rural na aposentadoria, que seja por idade ou que seja por tempo, sem a necessidade de indenizar. Então, por exemplo, o INSS fala que você só pode averbar esse tempo se você pagar. Comprovou o tempo, ainda tem que recolher aquele período. Agora ficou pacificado que o período trabalhado anterior a 91, que é a Lei 8.213, quando ela entrou em vigor, então o período trabalhado anterior a 91 poderá ser computado para fins de tempo de contribuição ou carência sem ter que indenizar. Então isso vai ajudar muitas das pessoas, porque na nossa região é muito comum a pessoa ter trabalhado quando mais jovem na roça e depois veio para a cidade. E aí tem até um documento, pagou o sindicato, tem lá certidão de casamento, certidão de alistamento militar, alguma coisa assim, que comprova que ele era lavrador, talvez os comprovantes de pagamento do sindicato, entre outros documentos. E aí você comprovava que ele era INSS. Não, tudo bem, você comprovou, mas você vai ter que pagar, tem que indenizar, senão eu não vou computar esse período. Agora está pacificado o tema. Antes de 81? Antes de 91. De 91. Então, quem trabalhou na roça, né, e não recolheu as contribuições, mas comprovou que trabalhou aquele determinado período até 91, esse período vai ser considerado para fins de aposentadoria. Vou te dar um exemplo muito simples. Talvez a pessoa trabalhou aí, 5 anos na roça, veio para a cidade e tem mais 10 anos de contribuição. Completou a idade. Um homem, por exemplo, completou 65 anos. Só tem 10 anos efetivamente contribuídos. Mas ele consegue comprovar esses outros 5 anos lá atrás, né? Lá atrás, anterior a 91, ele pode averbar esse tempo, desde comprovado, e aí ele vai ter direito à aposentadoria. Só que isso é só judicial, o INSS não faz isso administrativo. Esse que é o ponto que eu ia te perguntar, porque aí ficar um tempo de urbano com rural, né? Exatamente, é chamado de aposentadoria híbrida. A aposentadoria híbrida, então você tem a aposentadoria por idade híbrida e a aposentadoria por tempo de contribuição híbrida.
Então dá para fazer Dá isso para agora? fazer. Judicialmente, mas dá. Tem que entrar na justiça. E aí vai entrar... dar os 15 anos de contribuição. E qual que é a grande vantagem disso? Como o tema já pacificou, né, então nem que o INSS entre com recurso, você não vai ganhar. Então, a maioria das vezes, quando tiver uma sentença de primeiro grau, o INSS nem vai entrar com recurso e o processo acaba ali. Então, tá vendo, gente? É importante isso. Você que tem alguém aí que está nessa situação, de repente a pessoa está aí com 65 anos já, o homem, por exemplo, mas ele não tem os 15 anos de contribuição. De repente, ele trabalhou na roça por 5, 6, 7 anos, que antigamente era muito comum isso, e ele tem como comprovar esse tempo. Só que o Márcio explicou muito bem. Antes você tinha que indenizar esse tempo o INSS, pagar a contribuição atrasada ali. Agora não vai ter mais e vai ser reconhecido o tempo. Lá no escritório nós tivemos vários processos desses que foram afetados por esse tema e estavam sobrestados. Então agora eles vão voltar a tramitar e todos vão ser julgados aí. Praticamente todos que a gente conseguiu comprovar, vai ser julgado procedente. Até que enfim é uma boa notícia, né? Boa notícia, graças a Deus. Para ajudar quem precisa aí, porque quem está nessa situação está precisando aposentar, né? Às vezes a pessoa não tem renda nenhuma mais, já está com 65 anos e precisa E aí você vai lá, ó, eu trabalhei na roça, trabalhei 10 anos na roça, mas como é que você vai comprovar? Como é que você vai pagar 10 anos ali se você mal consegue sobreviver hoje com o que você recebe? E como é que comprova isso, Geraldo? A justiça, ela exige um indício de prova material, então você tem que ter algum documento e pode ser acrescido da comprovação de testemunha. Então você apresenta um indício de prova material e comprova o restante com testemunho. Então tem essas duas opções para ajudar. Então tá aí, gente, procura um advogado especialista em direito previdenciário, você que está nessa situação, conhece alguém que esteja, quem sabe essa pessoa consegue o benefício aí, mesmo que demore mais 2, 3 meses, 4 meses, a gente não sabe como é que vai ficar a situação agora com a reabertura dos agentes do INSS, mas uma hora chega e resolve a situação dela. Então dá a dica aí para procurar um advogado especialista em direito previdenciário, porque vale a pena. Mas tinha muito assunto para a gente tratar, mas o tempo já foi, passa muito rápido. Agradecer você muito pela sua presença, por ter aceito nosso convite mais uma vez. Espero que você volte outras vezes aqui para a gente falar mais, porque essa questão do INSS, das perícias, tem tirado muita gente do sério, muita gente está perdendo o sono por conta disso. E com as informações que vocês, que são profissionais da área, trazem aqui, você vai dando dicas, vai mostrando norte para a pessoa. Porque aí, a partir daí, ela sabe como que ela tem que agir para resolver os problemas dela. Muito obrigado por ter vindo. Se quiser deixar um canal aí, algum contato para que a pessoa quiser enviar uma dúvida para você, fica à vontade. Obrigado. Geraldo, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Passou bem rápido, né? Passa muito rápido. Quando a gente está comentando no assunto que a gente gosta de conversar, o tempo passa, a gente nem vê. Se alguém tiver, hoje nem deu tempo de responder perguntas, né, Geraldo? Deve ter tido alguma pergunta aí, nem deu tempo. Mas o foco é esclarecer, né? As pessoas que quiserem aí alguma informação, né, tiver alguma só para dúvida... antes de você falar, para não falar que não foi nenhum, vou pegar uma aqui, ó. Uma dúvida de um trabalhador rural aqui, com 52 anos de idade, 30 anos e 3 meses de contribuição rural. Ele também tem que esperar completar a idade para dar entrada? É a pergunta do Alex. Alex, tem. Agora, se for mulher e já tiver com mais de 30 anos de contribuição... pode ser que ela já tenha direito de aposentar. Rural? Não, mas aí é por tempo de contribuição, não vai ser rural. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela não tem diferenciação de rural para urbano, não, só por idade. Então, ou ele completa os 60 anos ou os 35 de contribuição mais o pedágio, porque aí vai entrar na regra de transição. No caso, então, aqui com 52 anos, tem que esperar mais 8. Mais 8, para aposentar por idade. Por idade rural. Agora, se ele completar o tempo de contribuição antes... que é os 35 mais o pedágio, não sei se vai dar mesmo, porque teria que fazer conta no caso dele, e aí vamos supor que ele completou o tempo com 7 anos, então vai ser um ano a menos dele completar com a idade, aí ele pode se aposentar também. Então tá aí a dica, Alex. Então procure um advogado especialista em direito previdenciário para te orientar direitinho, olhar a documentação papelada para ver como é que vai ficar a situação. De repente você entra na transição, paga o pedágio, resolve. De repente tem esses anos aí de 91 para trás, não sei como é que vai ser, então tem que olhar isso aí, como é que pode funcionar. Mas, voltando, os canais. Deixa os seus canais aí para quem quiser fazer contato com você. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Pode mandar aí um direct no Instagram, @Márcio Campos Advogado, ou no Facebook também, Márcio Campos Advogado. Advocacia. Aí no Facebook está Márcio Campos Advocacia. E no Instagram, Márcio Campos Advogado.
Tá? Ou senão pode entrar no site também lá do nosso escritório, www.luca.camposileão.com.br. Luca com 2 Cs, Campos e Leão, tudo junto. tudo junto.com.br. Lá tem um canal lá para a pessoa entrar e já mandar a pergunta lá. Tem. E aí lá também nós estamos atualizando o site, Geraldo. Daqui a uns dias já vai ter uma integração melhor, até com esses vídeos que nós estamos gravando aqui, já vai estar disponível também lá no site. Vai ser um outro canal, né? Que Sim. eles podem ter acesso. E também vai ter um link lá do WhatsApp para marcar consulta. Aí agora também nós estamos fazendo consulta online, tem que modernizar, né, Geraldo? É o que a gente está falando, o digital veio só para acelerar, né? Então, eu já até conversei com outros colegas também, que também já estão fazendo isso, e eu acho que o caminho é esse, viu? Então, quem quiser tirar dúvida, pode mandar lá nos nossos canais, que nós responderemos com o maior prazer. lucacamposileão.com.br, Luca com 2 Cs, viu? Então entra em contato lá, porque aí você conversa com eles. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço.